Eu sou filho de caminhoneiro. Cresci ouvindo as histórias de meu pai, histórias que ele juravam serem verdadeiras, mesmo quando não tinham pé nem cabeça. No meio do nada, onde as estradas de terra se estendiam como veias secas sob um sol impiedoso, havia uma vila esquecida. Não era um lugar que se encontrava no mapa. Apenas um punhado de casas de madeira tortas e telhas velhas, como se tivessem sido deixadas lá por algum vento preguiçoso. As pessoas não falavam muito com estranhos, e os estranhos raramente tinham motivos para parar ali. Foi assim que meu pai descreveu a vila da primeira vez que passou por lá. Caminhoneiro experiente, ele sabia que certos lugares no Brasil tinham um peso diferente. Um tipo de silêncio que faz o ar ficar mais denso. Nessa vila, o silêncio parecia assistir. Mas o silêncio não era o pior. Não. O pior era a história que corria entre os moradores, dita em sussurros ou sob copos de cachaça. A história de uma coisa que galopava à noite com cascos que faiscavam contra o chão seco, como ferro em brasa. Ninguém via por completo, mas todos conheciam os sinais. Um cheiro de enxofre no vento, um relinchar que não era de bicho vivo, e luzes tremuluzindo na beira do mato, como se o fogo andasse. É coisa de mula. Meu pai ouviu de um velho sentado à sombra de uma árvore. O homem mastigava um palito e olhava para o horizonte com um olho só. A mula sem cabeça. Claro, meu pai riu. Na época, ele não acreditava nessas coisas. Dizia que folclore era para criança ter medo de sair de casa depois do jantar, mas naquela noite ele parou o caminhão perto da vila para dormir. Meu pai estacionou o caminhão perto de um descampado. Não era muito longe da vila. Era um lugar deserto, com o chão rachado de tão seco e poucas árvores tortas parecendo vigias silenciosas. Ele desligou o motor, reclinou o banco e deixou o silêncio engolir tudo. O silêncio. Sempre o silêncio. A primeira coisa estranha foi o cheiro. Surgiu do nada, forte e pesado, como se alguém tivesse acendido um punhado de enxofre debaixo do nariz dele. Meu pai abriu os olhos, franzindo o senho, e olhou ao redor. Nada, só o breu do mato que parecia se aproximar mais do que o normal. Ele tentou ignorar e voltou a fechar os olhos, mas então veio o som, um relinchar baixo e abafado, distante demais para ser um cavalo qualquer. Parecia ecoar como se não viesse de um lugar só. Junto do som, meu pai notou que algo fez o estômago dele revirar. Pequenas fagulhas de luzes dançando entre as árvores. Eram vermelhas e fracas, mas se moviam como se estivessem vivas, uma a uma, crescendo em quantidade. Ele se levantou no banco, olhando para a janela. Era como se o fogo estivesse andando. Cascos, ele se lembrou. Cascos de ferro, mas não podia ser. Não era coisa real. Então ele ouviu. Baixo, distante, mas rítmico. O som de cascos batendo contra a terra dura, devagar, depois mais rápido. Não era o som pesado de um cavalo comum. Era mais metálico, mais agressivo. Meu pai sempre disse que parecia o bater de um martelo contra um prego velho, como se cada passo fosse pregado na memória de quem ouvia. Ele não esperou para saber de onde vinha. Ligou o caminhão com as mãos tremendo e os olhos pregados no retrovisor. Ele jurava ter visto algo. Uma sombra enorme, rápido demais para ser um bicho de carne e osso. E por um instante,
Entre as luzes que subiam no mato, ele disse ter visto algo sem rosto. Um corpo negro e ardente, com um vazio onde devia estar a cabeça. Depois disso, ele pegou no sono, como se o cansaço tivesse o puxado para um buraco fundo. No dia seguinte, com a luz do sol entrando pela janela do caminhão, ele tentou afastar o desconforto. Achou que tudo não passava de coisa da cabeça dele, talvez um sonho ruim misturado com as histórias que ouvira na vila. Decidiu parar lá antes de seguir viagem. Precisava de um café reforçado. A vila, pequena como ele lembrava, tinha aquele ar de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Na padaria, o cheiro de pão fresco se misturava com o de café forte, e meu pai se sentou numa mesa de canto, observando as pessoas. Foi ali que ele ouviu, quase sem querer, um cochicho vindo de duas mulheres que estavam perto do balcão. Ela é bonita demais, não é? Disse uma delas com a voz baixa. Bonita e perdida. Não sei o que ela queria com aquele padre, respondeu a outra, ajeitando o lenço na cabeça. Padre não é santo também, viu? Aquele lá tinha um olhar de mal intencionado. Meu pai ouviu tudo, mas não se intrometeu. Terminou o café devagar. Tentando afastar o cansaço do corpo, tinha decidido esperar o crepúsculo para seguir viagem, já que o sol do meio-dia castigava muito naquela região. Com o tempo sobrando, ele foi ao único bar da vila, um lugar escuro e abafado, com cheiro de pingue impregnado nas paredes. No bar, a história que ele ouviu era outra. Bonita sim, mas perigosa, disse um homem de barba rala, batendo o copo no balcão. Aquela mulher não era só bonita, não, era má. Sabe o que dizem por aí? Que ela enfeitiçou o padre. E pecado tem castigo, viu? Que castigo? Perguntou meu pai, sem querer deixando escapar. Os homens riram. Alguém bateu a mão na mesa e respondeu. Maldição. Dizem que mulher que se deita com padre vira coisa ruim. Uma mula sem cabeça, cuspindo fogo pelo pescoço, com cascos de ferro. Pecado não fica impune, não. E à noite, ela corre pelas estradas e matas castigando quem quer que seja que cruze o seu caminho. É melhor você tomar cuidado, moço. Você não vai querer topar com uma coisa dessa. Meu pai olhou ao redor. O bar ficou silencioso. Só o som das moscas zumbindo e de uma goteira pingando ao fundo. Ninguém mais parecia disposto a falar. E ele sentiu de novo aquele peso no ar, como se a história tivesse se agarrado a ele. Um desconforto que ele não conseguia explicar. O velho, que tinha sido o mais falante até agora, limpou a garrafa e completou. Não é só história, moço. Por aqui, quem ouve os cascos reza pra não ser tarde demais. Meu pai não respondeu. Deixou o copo sobre o balcão e saiu do bar com aquela sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Lá fora o sol já começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e vermelho. Ele sabia que precisava seguir viagem, mas algo o fazia hesitar. Talvez fossem as palavras do homem ecoando em sua mente. Pecado tem castigo ou... Talvez fosse a lembrança daquela sombra na noite anterior, dos cascos batendo, do cheiro de enxofre. Naquele instante, ele sentiu um arrepio subir pela espinha, um pressentimento que ele não conseguiria ignorar. Meu pai voltou para o caminhão no fim da tarde.
o céu já queimando num vermelho profundo. Naquele silêncio sem vento, cada passo que ele dava parecia mais pesado, como se alguma coisa invisível estivesse o puxando para trás. Ele jogou a mochila no banco, se acomodou e ficou ali, parado por um tempo, com os olhos presos no retrovisor, olhando a vila adormecer. Não sabia por quê, mas algo naquela vila o incomodava profundamente. O motor do caminhão resmungou quando ele deu a partida. Era hora de sair dali. O plano era seguir viagem antes que a escuridão caísse por completo. Mas ele conhecia aquelas estradas de terra, velhas, traiçoeiras, cortadas por trilhas que não levavam a lugar nenhum. Sem perceber, ele se viu desacelerando. Não havia mais sol. Só um véu roxo acinzentado que se estendia no horizonte, e o peso do crepúsculo descia como uma cortina sobre tudo. Ele dirigia com as mãos firmes no volante e o olhar fixo na estrada, mas não podia ignorar o som que de repente invadiu a cabine do caminhão. Primeiro foi um barulho baixo, abafado, como se algo estivesse se movendo no meio do mato. Depois veio o toque, toque, toque aqui, barulho dos cascos de novo, tá bom? Meu pai olhou pelo retrovisor. Nada. O mato seguia imóvel, uma sombra escura se espalhando pelas margens da estrada. Mas o som continuava. Toque, toque, toque. Mais alto, mais rápido. Não era o eco do motor. Não era um gatilho qualquer batendo no chão. Era o som de cascos. Era um som de cascos de ferro, batendo sobre o solo seco e rachado, cada vez mais perto. Ele acelerou. O caminhão rugiu, sacudindo conforme ganhava velocidade, mas o barulho continuava. Toque, toque, toque. Agora era claro, quase ensurdecedor, como se algo corresse atrás dele, colado aos pneus, acompanhando cada movimento. E então veio o cheiro. O mesmo cheiro de enxofre da noite anterior, só que agora mais forte, mais denso, queimando o nariz e fazendo o estômago revirar. Ele sentiu o suor gelado escorrendo pelas costas, o coração martelando no peito. Queria olhar pelo retrovisor, queria ver o que estava ali, mas uma voz dentro da cabeça gritava: "Não olha! Não olha!" Mesmo assim, ele olhou. Por um instante, meu pai ficou sem ar. A luz do farol traseiro bateu em algo que o fez duvidar dos próprios olhos. No meio da estrada, iluminada de relance, havia uma silhueta escura. Era enorme, grotesca, com o corpo de um cavalo que parecia feito de sombras e brasas. Não tinha cabeça. Onde devia estar o pescoço, uma labareda ardia, cuspindo fogo e fumaça. Os cascos, que batiam pesados contra o chão, reluziam como ferro em brasa. A criatura corria, não como um cavalo comum, mas com uma velocidade monstruosa, como se flutuasse entre os galopes dos cascos. O fogo tremuluzia refletindo no espelho, e meu pai viu o mato ao redor se acender em pequenas chamas que sumiam tão rápido quanto surgiam. O desespero tomou conta dele. Ele pisou fundo no acelerador, o caminhão berrando e pulando nas curvas da estrada, mas não adiantava. O som dos cascos continuavam lá. Toque, toque, toque. A coisa não parava, cada vez mais perto. Foi então que ele ouviu o relinchar. Meu pai sempre dizia que aquele som não era de um cavalo. Era algo pior. Um grito profundo, cheio de raiva e dor, como se a própria noite estivesse berrando dentro do peito dele.
Aquele som parecia entrar pelos ouvidos e se espalhar pelo corpo, fazendo cada osso tremer. Ele não sabia quanto tempo ficou fugindo, nem quantos quilômetros rodou. Só se lembrava de ter segurado o volante com tanta força que as mãos doíam e ter rezado, coisa que ele nunca fazia, para qualquer santo que pudesse escutar. E então, tão de repente quanto começou, o som sumiu. O cheiro desapareceu. O silêncio voltou. Meu pai parou o caminhão só quando viu as luzes ao longe, uma pequena fazenda iluminada. Ele desceu do veículo com as pernas bambas, o corpo inteiro tremendo. Atrás dele a estrada estava vazia, escura como se nada tivesse acontecido. Ele nunca mais passou naquela vila. E sempre que alguém perguntava sobre aquela noite, ele mudava de assunto. Não falava da criatura. Não falava do som dos cascos. Ele só falava uma coisa. Tem coisa que é melhor esquecer, meu filho.